Olá, sou James Italiano e a apresentação de hoje será sobre Quebre Suas Ideias, que tem tudo a ver com inovação. Trabalho há 14 anos no mercado digital, trabalhando para empresas do setor privado, na indústria, do governo também. Também ministro aulas e palestras desde 2009 em faculdades, universidades, pós-graduações. Inclusive, recentemente ministrei uma palestra na Campus Party, que foi uma experiência muito interessante. Também ministrando workshops na área de mobile. E o tema, o Quebre Suas Ideias, vocês vão ver ao longo da palestra, que tem tudo a ver sobre o interior e o desapego, vamos dizer assim, de tentar controlar a sua ideia, de tentar escondê-la, de tentar protegê-la, vamos dizer assim, do mundo que é para onde ela vai, né, no final das contas. E antes de tudo, a gente tem que entender o conceito Everything's a Remix, que é baseado numa série que tem inclusive no Vimeo, de 5 capítulos, sobre Everything's a Remix, ou seja, tudo é um remix. E eu acredito que é um ponto inicial para que a gente possa inovar, ou seja, entender que existem coisas que podem ser melhoradas, aperfeiçoadas, e que às vezes é difícil você criar algo 100% original, que nunca existiu. Se é do seu tempo ou não, mas nos anos 80 teve um ícone pop muito conhecido, né, que é o Michael Jackson. E que, na década de 80, ele fez algo que realmente marcou a carreira dele e a vida de muita gente, em 1983. E esse passo é chamado Moonwalk, né, que no dia seguinte todo mundo tentou reproduzir, na verdade até hoje tentam, né, e se tornou esse símbolo, foi considerado algo super inovador, muito interessante, que realmente surpreendeu muita gente, né? E se a gente for um pouquinho mais antes, em 1955, Everything is a Remix, né? Já está acusando o Michael Jackson de estar copiando. Não, a gente vai ver bem isso, que existe uma diferença entre copiar, combinar e transformar, né? O Michael Jackson ele pode ter usado referências, como a gente viu aí, de muitas décadas antes, mas de uma forma diferente, com todo o conceito diferenciado, onde ele mesmo trouxe elementos que não está aí, por exemplo, dessas décadas atrás. Outro exemplo é, por exemplo, do Windows, né? O Bill Gates, né? Alguém bem conhecido, e que muita gente sabe que o Windows ele foi, vamos dizer assim, copiado da Apple, né? Do Steve Jobs. Mas que, na verdade, as grandes referências, vamos dizer assim, muitas referências mesmo, vieram da Xerox, né? E muita gente cita a Apple, cita a Microsoft, mas esquece realmente quem tentou trazer esse conceito. E que se a gente for vai mais além, a Xerox ela é, vamos dizer assim, uma empresa que trouxe vários elementos assim de base para a tecnologia, mas que nem sempre conseguiu levar para o mercado de uma forma, vamos dizer assim, para o consumidor final, como a Apple e a Microsoft conseguiram, né? Então, nesse momento aí, realmente, Steve Jobs e Bill Gates conseguiram tirar um proveito muito maior do que a Xerox relacionada a interfaces para sistemas operacionais. E a gente tem que entender que quando a gente aprende, quando a gente está aprendendo na nossa infância, e na verdade a gente nunca para de aprender, mas vamos voltar isso para a infância, a gente aprende a escrever, a fazer a nossa caligrafia circulando letras já existentes, a gente aprende a tocar um instrumento reproduzindo músicas já existentes. Então o copiar ele tem a ver com o aprendizado, ok? A questão é não parar no copiar. O copiar ele é uma forma de você conseguir, vamos dizer assim, iniciar algo, aprender, iniciar o aprendizado. Mas o interessante é que para que você inove, que você realmente venha participar
desse espaço da criatividade é que você depois transforma, ou seja, pega aquilo que existe e tenta transformar em algo mais elaborado e passar para o terceiro nível, que é de combinar, ou seja, além de transformar, você também combinar outros elementos de forma a trazer algo criativo, algo surpreendente, usando elementos que de repente já existem, só que você combinou de uma forma diferenciada, contextual, e que as pessoas aceitaram e querem adquirir isso. Outra dica também relacionada a quebrar as suas ideias é que você tem que sempre estar buscando diversas referências, né? Eu costumo dizer que cada vez que você lê um livro, que você lê uma revista, que você conversa com alguém, que você vai para um evento, que você assiste uma palestra como essa, entre outros, é como se você estivesse coletando mais uma pecinha para o seu quebra-cabeça, mais um elemento para a sua ideia que de repente está surgindo ali e você não está nem percebendo, né? Às vezes a gente sempre ouve falar do momento eureka, né? E na verdade não é que naquele momento a sua ideia surgiu. Não, eu acredito que naquele momento que você teve aquela eureka, que você, caramba, tive uma ideia muito boa, aí na verdade foi naquele momento que você colocou ali a última peça e que você conseguiu se distanciar e ver uma imagem, né, daquilo que você acredita ser uma ideia interessante. Tem uma palestra do Steve Jobs que ele fala sobre um café, né, na Inglaterra, aonde foi o centro de muitas, vamos dizer assim, ideias relacionadas à Revolução Industrial, né, aonde pessoas começaram a conversar. Então o dono das ferrovias conversou com o dono de minas de carvão, junto com o dono relacionado à parte de minério, começaram a trocar ideias e viram que tinha como combinar aqueles elementos e fazer aquilo algo produtivo. Então, costumo dizer também que lugares onde você conversa, e às vezes conversas informais mesmo, são centros de ideias, centros de inovação que muitas vezes não são evidenciados, que é onde você compartilha informações e você se relaciona com outras pessoas que têm aquelas peças que talvez você não tenha. Outra questão é que o processo é lento, né? A gente vive num momento, não digo nem só numa geração, né? Mas inclusive as pessoas que não são dessa geração são levadas a ter que fazer tudo rápido, tudo a toque de caixa, às vezes sem planejar muito, né? Querendo o resultado para ontem. E na verdade a inovação ela tem muito a ver com o processo lento, com o processo às vezes a conta-gotas, a passo a passo. Tem essa frase muito interessante que é: a genialidade não é mais do que uma grande capacidade para ter paciência, né? Às vezes a paciência de ler vários livros, de assistir vídeos longos, de paciência de você ouvir várias pessoas. Então isso também tem a ver com um processo lento, né? Thomas Edison, que é uma grande referência em patentes e inovação, ele fala: não falhei, encontrei 10.000 formas que não funcionam. Então, você realmente ter a paciência, tem a ver com a última frase, de falhar 10.000 vezes e continuar tentando, realmente tem a ver com a persistência, né? E ele é um exemplo disso, onde ele teve que buscar vários tipos de filamento. Ele não inventou a lâmpada, mas ele inventou a lâmpada comercial, ou seja, de realmente transformar algo enorme e que difícil de vender em algo fácil de vender, fácil de distribuir, com uma duração maior, né? E isso tem a ver com falhar. Ninguém quer falhar, na verdade a gente sempre quer acertar. Só que a verdade é que a gente tem certeza que a gente não vai conseguir passar a vida toda sem falhar. Talvez pelo menos uma vez ao ano, uma vez ao mês. Na verdade, todo dia a gente sempre erra, né? E o importante é que você entenda o porquê você falhou, né? O problema não é você falhar, às vezes você falha uma vez, não fique desesperado, nem deprimido, isso acontece. Às vezes existem falhas pequenas e falhas grandes, né? Uma coisa é você errar um documento, outra coisa é você falir uma empresa. Mas não importando qual seja essa falha, né, a dimensão dela, aprenda com os seus erros, para que você possa falhar de novo, mas não na mesma coisa, né? Então aprenda a reconhecer as suas falhas, os seus erros, né?
justamente para que isso possa ajudar você a acertar mais depois e falhar em outras coisas, né? Não falhando na mesma coisa. E não tenha medo, né? O medo, vamos dizer assim, é uma potencialização de um risco que muitas das vezes nem existem, ou superestima, né, um risco que talvez seja pequeno. Então não tenha medo de ir em frente, não tenha medo de compartilhar a sua ideia, né? Muita gente pensa, não, essa minha ideia eu vou ficar milionário, eu não vou contar para ninguém. E aí aquela sua ideia milionária tá lá na gaveta do seu escritório já há 10 anos. E nem ninguém, nem você, nem ninguém conseguiu realmente saber se aquela ideia é realmente milionária ou se simplesmente ela poderia ser melhorada com a dica de alguém. Então compartilhe suas ideias, claro, com alguém de que você confie, com alguém que possa somar, né? E consiga seguidores, né? Realmente, quando falo seguidores, eu não digo só seguidores de Instagram, Twitter, Facebook, mas pessoas que consigam entender o que você acredita e comece a acreditar também nisso. E que vocês possam percorrer um caminho somando, né, as suas experiências, pessoas que venham ajudar a você a adquirir aquilo que elas também acreditam como você. Tem esse vídeo experimento muito interessante, né, do Derek Sivers, que ele mostra, acho bem hilário, bem interessante, que mostra aí um ambiente onde estão todos ali parados, né, acomodados, e tem uma pessoa ali dançando loucamente, né, ali realmente fazendo uma série de vamos dizer, de gestos e dançando e coreografia de forma livre. E todo mundo ali tá parado. E depois, como vocês viram, veio uma outra pessoa, né, e começou a tentar seguir, reproduzir também, fazer os mesmos gestos, fazendo de uma forma diferente, realmente participando dali. Mas a gente vê que eles são minoria, né? Só que os dois acreditam que tá ali dançando numa manhã de sol, quando tá todo mundo parado, não vê isso um problema, né? E continuam os dois. A partir desse momento vem um outro, né, vamos dizer assim, um outro contribuinte, um outro seguidor que achou aquilo interessante, que acredita que tá dançando ali é algo interessante, algo que ele acha que não há nenhum problema, né? E a gente vai vendo durante o vídeo que é difícil você se expor, porque quem tá ali, né, nas primeiras, vamos dizer assim, nos primeiros momentos é mais difícil. Por quê? Porque você tá mais exposto. Mas aos poucos outras pessoas vão adotando, né? A gente vai vendo que eles ainda não são a maioria, mas já tem um movimento maior, né? Então aquela ideia se tornou um movimento. A gente já não sabe mais quem ali começou, né? A gente só vê realmente a reprodução de várias pessoas ali realmente participando, né, disso. E chega ao ponto onde não é a minoria, mas a maioria que está dançando, né? E aquelas pessoas que até gostariam de estar lá, mas tinham medo de ser expostas, agora podem aderir, vamos dizer assim, a esse movimento, porque não vão estar tão expostas, porque a maioria vai, né? E isso daí é um exemplo interessante, né? Vamos dizer assim, algo para ilustrar esse tipo de pensamento. O difícil é você começar um movimento, você conseguir o primeiro e o segundo seguidor. Depois que você cresce, tudo fica um pouco mais fácil. Consiga algum capital. Capital é algo interessante, né? Não é uma regra que você precise de dinheiro para ter uma boa ideia, mas seja interessante você conseguir um capital para que a sua ideia vá um pouco mais além, para que você tenha mais poder de fogo, para que você possa, vamos dizer assim, ter um passo à frente da concorrência, né? E não falta dinheiro, faltam bons projetos. Por mais que exista um momento de crise, né? Mas existem muitos projetos, muitos incentivos, muitos investidores que querem realmente investir, só que não veem um bom projeto. E não é só uma questão de ter uma ideia, mas estruturar essa ideia, né? E tem alguns exemplos, como verbas de P&D, de Createc, entre outros que existiam, que existem, que podem voltar a existir, outros que surgiram que nem está nem aqui, né? Tem crescido o número de investidores anjos no Brasil, isso daí é algo importante, né? Existem várias iniciativas como Anjos do Brasil,
vários eventos de startup que potencializam isso, que podem ajudar. Mas não adianta tudo isso, inclusive o capital, se você não sabe o porquê você está fazendo isso. E quando eu falo do porquê, pois ele é uma questão de fazer a sua ideia, o seu movimento, a sua empresa durar mais, né? Não adianta você ter um movimento efêmero que só dura algum tempo, né? Porque eu acredito que todo mundo quer criar uma empresa, quer criar algo inovador que dure, que tenha uma duração, né? Que você possa estar ali plantando e regando e ver aquilo crescer. E o porquê ele te ajuda, é mais um item que te ajuda a ir um pouco mais além de forma mais autêntica também. Então tem essas camadas, né, que ajudam a você ver um pouco mais sobre o que você realmente quer, né? Se eu chego para você que está me assistindo aí agora e pergunto o que você faz, talvez você pare um pouco e pense, o que eu faço? E você diga lá, né? Vamos dizer que você é um dentista, que você é um designer, que você é um vendedor. Eu vendo. Eu cuido de pessoas. E o que pode ser até fácil, vamos dizer assim, de falar, né? Quando eu pergunto como você faz isso, talvez você tenha que parar um pouco mais de tempo, medir um pouco mais as palavras para tentar ver como você faz aquilo, né? O approach, realmente o passo a passo de como você faz. Se você é um estudante que ainda está aprendendo o que você quer ser, né? O que você quer fazer, na verdade, talvez você ainda diga, olha, eu estou começando, ainda não sei como fazer direito, mas eu estou começando a aprender. Se você for estagiário, você está aí na fase do como, né, fazer. Se você já é experiente, talvez você diga, não, James, eu já sei direitinho como eu faço. Eu começo nesse ponto, depois vou para o B, C e o D, e no final eu tenho esse resultado. E aí a gente vai para a área central, para o core, vamos dizer assim, o coração, que é o porquê. E aí eu pergunto, por que você faz isso? Né? Por que você é dentista? Por que você é médico? Por que você é advogado? Por que você é designer? Por que você é um empreendedor? Por que você quer realmente botar para frente essa ideia inovadora? E o porquê te ajuda a ver mais dentro, realmente ver com um olhar um pouco mais profundo e também pessoal. E por que eu digo que é legal que o que você tem de ideia inovadora é importante ele estar ali no porquê. Porque o que, a parte do o que é essa periferia ali, né, o que, ela pode mudar com o tempo, né? De 5 anos você está fazendo isso e depois você muda, está fazendo aquilo. O que pode mudar. O como, com certeza, pode mudar, né? A forma como você faz hoje a sua atividade, daqui a uns 5 anos, com certeza ela vai mudar, vai ter edições, vai ter transformações, daqui a 10 anos também, né? Agora, o porquê, ele tem uma duração muito maior, porque tem a ver com as suas intenções, tem a ver com os seus sonhos, tem a ver com aquilo que te motiva internamente. E quando você realmente investe em fazer coisas que está alinhado com o porquê, ou seja, o seu propósito, certamente as suas ideias vão muito mais além. E isso ajuda a quebrar um pouco mais as suas ideias e ver realmente o que está ali no interior. Existe essa frase muito interessante do Simon, que ele fala, se você contratar pessoas apenas porque podem fazer um trabalho, elas vão trabalhar pelo seu dinheiro. Mas se você contratar pessoas que acreditam no que você acredita, elas vão trabalhar para você com sangue, suor e lágrimas. Não que você vá pedir para as pessoas irem fazer isso de graça, para sempre. Mas é que você entenda que, por mais que você pague, outras empresas podem pagar. Agora, se você tem um diferencial de que o propósito da sua empresa, o propósito da sua ideia está alinhada com o propósito profissional ou de vida dos seus seguidores, dos seus clientes, dos seus empregados, certamente vocês vão muito mais além, com muito mais força. E quebre suas ideias tem a ver com arriscar a sua ideia. Quando você quebra algo, você está arriscando. Né? Quando você joga algo, você tenta quebrar, você está arriscando a sua ideia. Quando você quebra e ela
se espatifa, vamos dizer assim, no chão, você vê as suas partes, né? Você realmente tenta ver ali o, o seu interior, né? Que é o último item, expor o interior. Então você expõe ali o que está dentro da sua ideia, o que, que pode ser modificado, e você também pede ajuda para ajudar a reunir e montar novamente aquela ideia de uma forma diferente, com conceito diferente, com a ajuda de outras pessoas e tornar uma ideia mais sólida, que se você for quebrar de novo, ela vai resistir, ela vai estar mais amadurecida, né? Por isso não é interessante que você pegue uma ideia frágil e jogue no mercado, porque ela pode quebrar num lugar onde não é tão interessante ou que tem um custo muito alto, né? Você pode se arriscar, pode, mas o interessante é que você venha testar essa quebra ainda na sua concepção, ainda com uma forma onde você pode levar para o seu público, levar para os seus seguidores algo um pouco mais amadurecido e que elas também vão ajudar a fazer com que essa sua ideia possa prosperar e evoluir. E como toda ideia, ela nunca deixa de ser transformada, porque as pessoas também sempre estão mudando. Mas uma coisa que demora para mudar, e às vezes nunca muda, tem a ver com o propósito, o porquê que a pessoa adquiriu aquele produto, o porquê que a pessoa trabalhou, está trabalhando na sua empresa, e principalmente o porquê que você quer começar esse movimento, essa ideia. Então, o porquê ele tem uma importância muito grande na hora de quebrar as suas ideias. E por falta de um invento, tem esse texto que eu acho muito interessante, que tem tudo a ver com quebrar as suas ideias e principalmente trazer ideias, né, para o mundo. Que por falta de um inventor se perdeu o invento, por falta de um invento se perdeu um produto, por falta de um produto se perdeu uma empresa, por falta de uma empresa se perdeu uma fábrica, por falta de uma fábrica perderam-se milhares de empregos. Por falta de milhares de empregos, um país perdeu seu futuro. Tudo por falta de um inventor. E não tem melhor momento para inventar, para trazer soluções do que este momento, onde a gente vê pessoas desesperadas com problemas que precisam ser solucionados por pessoas criativas e engajadas. E você que está assistindo essa palestra pode ser uma dessas pessoas que possam ajudar através da sua iniciativa, através do seu engajamento, alinhado ao seu porquê a fazer algo realmente que as pessoas acreditem e lhe ajude a construir algo maior. Muito obrigado. Qualquer contato, qualquer dúvida, qualquer outra referência que você queira relacionada a essa palestra e outras, mande e-mail para italiano.james@gmail.com. Muito obrigado a todos, um grande abraço.